Glória a Deus, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui reunidos para anunciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, anunciar o Evangelho, a palavra de Deus, e que Deus possa falar tremendamente ao seu coração. Eu quero que você pegue sua Bíblia para nós examinarmos juntos as Escrituras, a palavra de Deus, que é a palavra de Deus que traz vida e vida em abundância. E antes de nós iniciarmos também, eu quero que você faça uma pequena oração para que Deus venha falar tremendamente ao seu coração. Às vezes você nunca orou, feche seus olhos e apenas diga: Deus, fale ao meu coração. Eu quero estar com o coração quebrantado para ouvir e receber a tua palavra. Faça uma oração simples, mas que a presença de Deus ela vai inundar a tua casa e o seu ser. Tenha certeza disso. Estarei orando aqui também, breve, mas para que nós venhamos estar em comunhão. Amém? Então feche seus olhos. Deus, ó Pai, eu quero que o Senhor fale com o teu povo, Pai. Usando a minha vida como que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. Use-me apenas como um canal de bênçãos para ministrar para o teu povo, Pai. Pai, que a tua vontade, Pai, seja feita, Pai. E que essa ministração, Pai, no qual o Senhor falou tremendamente ao meu coração, que o Senhor use-me e me recorde, Pai. Momentos, memórias e revelações através da tua palavra, Pai. Fale com o teu povo, Pai, que aonde eles estiverem, Pai, que o teu Espírito Santo inunda a casa, inunda o carro, inunda aonde eles estiverem, Pai, para que a tua presença inunda o ser de cada um, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, nós vamos ler hoje um capítulo, praticamente ele inteiro. Iremos parar ele no versículo 18. Mas eu quero que você entenda comigo algo. Esse versículo, esse capítulo que nós iremos ler, esse capítulo do dia de hoje, ele é muito importante. Então preste bastante atenção, que nele tem algumas revelações que você já ouviu falar. E principalmente, lembra-se do Senhor. Esse é o tema de hoje. Lembra-se do Senhor. Deuteronômio 8, nós vamos ler do 1 em diante. E lá vai dizer assim, o título está aqui na minha versão NVI, a disciplina do Senhor no caminho para a boa terra. Versículo 1. Tenham o cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vivam e multipliquem-se. Tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e por vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná, que nem você, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Uma pausa aqui. Vamos recordar o que esse versículo aqui está dizendo. Aqui Deus está falando para o povo sobre uma humilhação que eles teve que passar. Que é o versículo 2, vai estar dizendo isso aí. Eles passaram uma humilhação grande que Deus colocou eles à prova, a fim de conhecer o quê? As intenções, o coração deles. Se iriam obedecer a Deus ou não. Então, aqui nós começamos a entender que Deus ele quer que eu e você lembramos de tudo o que nós passamos e lembrar aonde hoje nós estamos. Trazer a memória de todos os livramentos, de todos os acontecimentos, de todas as frustrações e humilhações que nós já passamos. Deus nos pôs à prova, muitas delas. Você pode ter certeza disso. E Ele vai nos sustentar. Com o quê? Com um milagre. Esse maná no versículo 3 é o quê? É algo que desceu do céu, um alimento que desceu do céu. Se você guardasse esse alimento, ele não ficaria bom para o consumo no próximo dia. Então, todos os dias, Deus descia com esse maná para alimentar o povo. Por isso que ele vai nos dizer, para mostrar-lhes que nem só de pão
viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Vamos ler o versículo 4. As roupas de vocês não se gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, no seu coração que, como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Obedeça aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, temendo e andando nos seus caminhos. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, de tanques de água e de fontes que jorram nos vales e nas colinas. Terra de trigo e cevada, de videira e figueira, de romãzeiras, azeite e mel. Terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos, que hoje ordena a vocês. Vamos aguardar um pouco, vamos recapitular o que nós estamos aprendendo nesse capítulo. Aqui, nós começamos a entender que no versículo 5, olha que interessante, ele vai dizer lá, saiba, pois, no seu coração que como é um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Isso aqui é muito interessante. Você, muitas das vezes, foi criado com o pai e com a mãe, ou às vezes foi só com a mãe, ou às vezes foi só com o pai, teve uma perda repentina, mas você teve uma devida correção, uma disciplina dos seus pais, no qual muitas das vezes você pôde apanhar tanto de vara, muitas das vezes de correia, de chinelo, e várias outras disciplinas, formas de correções. Às vezes um castigo de ficar no canto, um ajoelhar no milho, muitas das vezes poucas pessoas conhecem. Mas essa disciplina dos seus pais fizeram com que vocês conseguissem obedecer a ele, o seu pai. Mas é o pai natural. E aqui Deus ele vai dizer isso tanto para mim quanto para você. Que ele vai também nos disciplinar. Por mais difícil que seja o momento que você está vivendo, ele, muitas das vezes, estará te disciplinando. Eu falo que tem pessoas que convertem através de algumas disciplinas que elas não esperavam. E aí, através dessa disciplina de Deus, ela volta para os caminhos do Senhor. Então ela quer conhecer esse Deus, o Deus soberano de todas as coisas. Às vezes uma dificuldade e às vezes também uma alegria. Que a pessoa fala, não, mas isso aqui não seria possível, isso aqui tem mão de Deus. Eu mesmo tenho testemunhos, milhares e milhares de pessoas, de amigos próximos, para poder compartilhar de coisas que as pessoas vivem e vêm até mim para contar. Olha essa bênção aqui que Deus fez, isso aqui só pode ser Deus. Não tem como não ser Deus. E essas mesmas pessoas, muitas das vezes, ainda não entregou a vida para o Senhor. É tempo de você entregar a sua vida para o Senhor. Eu sempre comento isso para elas, está vendo? Deus está te livrando, Deus está te dando essa bênção. Mas você está sendo grato a Deus. Você está lembrando do Senhor no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua vida. Entregando por completo a sua vida para Deus. E eu sempre gosto de recordar isso para as pessoas. Que Deus, ele cuida de tudo. No versículo 4 vai dizer que naquele tempo, quando eles estavam no deserto, as roupas deles cresciam de acordo com o tempo. Deus cuidou de cada detalhe. Eu mesmo, nas pregações anteriores, eu comentei sobre isso.
sobre as aves que não acumulam alimento. Porque Deus cuida até mesmo de todas as aves. E da mesma maneira, Ele cuida muito mais de nós. E aqui Ele vai dizer aonde que aquele povo iria. Para uma terra muito boa, uma terra frutífera. Uma terra que até da rocha tiraria o cobre. Ele explica cada detalhe. Todos os alimentos que eles obteriam naquela boa terra. Cheia de riachos, de tanques, de água, que jorram nos vales e nas colinas. Isso é maravilhoso. E no versículo 11, ele começa a lembrar para eles o cuidado de não se esquecer do Senhor. Aqui, Deus ele começa a mostrar para eles: olha aonde eu estou levando vocês. Mas será que quando vocês chegarem lá, vocês irão lembrar de mim? Ou vocês irão me esquecer? Por isso que o tema dessa pregação é isso. Lembra-se do Senhor. Você precisa lembrar do Senhor em todos os momentos de sua vida. E eu quero novamente, vamos ler do 10 em diante novamente, para nós começarmos a entender o que eu quero falar com vocês nesse dia de hoje, através da palavra de Deus. Versículo 10 em diante. Depois que tiveram comido até ficarem satisfeitos, louvem ao Senhor, o seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus estatutos, que hoje ordena a vocês. Não esqueça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e terrível deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e pôr vocês à prova, para lhes fazer o bem no final. Não diga, pois, no coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Antes lembra-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou a seus antepassados, conforme hoje se vê. Até aí. Aqui, quando Deus está falando aqui com o povo dele, ele começa exortando, começa corrigindo ele e começa a mostrar para eles que até mesmo aqueles alimentos, que é o versículo 10, quando você come, quando você fica satisfeito, é a melhor coisa na vida. Eu falo que é uma das melhores coisas na vida é quando você fica satisfeito. Eu mesmo aprendi isso desde novo, que nós devemos comer para ficar satisfeito. Não para ficar cheios, empasinados. Porque isso nos faz mal. Você vai ter uma azia, você vai ficar com uma dor no estômago e você não vai continuar o seu dia bem. Então comam até ficar satisfeitos. E depois vocês precisam louvar o Senhor. Eu falo que nós oramos antes, precisamos orar depois. Tudo para louvar o Senhor. Para exaltar o nome do Senhor. Deus, esse alimento que o Senhor nos deu hoje. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa casa, em nossa vida. Nós precisamos sempre engrandecer o nome do Senhor, porque é Ele que nos faz viver.
essa boa, perfeita e agradável vontade dele. Até mesmo no simples momento, na simples comunhão do dia a dia, do cotidiano, um comer do pão. Precisamos sempre ter isso em mente. Um café da manhã. E logo na sequência, ele vai começar a corrigir. Para que nós não venhamos achar que é pela força do nosso braço que nós conquistamos todas as coisas. Eu mesmo sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez em minha vida. Eu falo que antes de eu conhecer minha esposa, sempre ouvi, e até hoje também ouço muito a minha mãe. E ela me ajudou a ter uma barbearia, deixou eu abrir no começo, na garagem dela, e ela sempre me orientou, ora para o Senhor. E ao longo do tempo, sempre buscando o Senhor, Deus me deu uma esposa maravilhosa, no qual da mesma maneira estava no começo, e todo passo a passo, estávamos juntos, orando, pedindo a Deus para que enviasse clientes para a minha barbearia. Não pela força do meu braço, mas sim confiando em Deus. Eu falo com as pessoas que a maioria dos meus clientes não são do meu bairro. São pessoas que são de bairros distantes. Eu tinha um cliente que ele gastava toda semana, ele é cliente meu até hoje. Ele gastava toda semana cerca de 40, 50 minutos para vir e para ir embora. Um bairro, uma cidade distante da minha barbearia, mas no qual Deus me enviou ele. E ele está comigo tem mais de 10 anos. Cortando, mesmo ele mudando para uma cidade distante, ele vinha até mim. Uma oração que mostra que Deus, Ele pode todas as coisas. É uma oração que você faz para Deus que se fosse a força do meu braço, meu vizinho vai cortar comigo. Não. Creia no Senhor. Deus, Ele enviará clientes de todos os cantos. E muito mais depois quando você se une ao propósito de Deus. Quer constituir família, quer viver para Deus, quer você entregar a sua casa, a sua família para Deus, não fazendo na força do nosso próprio braço, orando junto com a sua esposa para caminhar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Qual será o próximo passo, Deus? Deus, eu quero fazer algo novo, mas qual será o próximo passo? E aqui ele vai dizer de algo muito interessante, que é o versículo 17, que lá fala assim, ó, não diga, pois, no coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Aqui Deus está tratando nas pessoas, tratando em nós, sobre a vaidade, sobre o ego. Você pode ver aquelas pessoas que acham que tem tudo. Elas têm uma vaidade imensa, um ego imenso, porque elas acham que através das riquezas elas são superiores às outras. Deus aqui, Ele está corrigindo tanto a mim quanto a você. Não creia nisso. A minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Versículo 18. Antes lembra-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Nós precisamos entender isso. Que se nós não lembrarmos que foi o Senhor que nos deu força, que nos deu capacidade, que nos deu saúde, para viver e conquistar bens, se nós não lembrarmos que é o Senhor que nos faz ter essa capacidade, vai ser conforme Jesus mesmo disse para os seus discípulos. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aqui Jesus deixa claro isso para nós. Lembrar do Senhor em todos os dias das nossas vidas. Lembrar que é Ele quem envia cliente. É Ele que nos dá estratégias. Precisamos confiar em Deus e lembrar
o que Ele tem feito em nossas vidas. Desde criança, quando éramos ainda pequenos, até os dias de hoje e até o dia de nossa partida. Lembrar no Senhor sempre o que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele fará em nossas vidas. Precisamos entender isso, meu querido. Confiar no Senhor em todos os momentos. Lembrar do Senhor em todos os momentos. Para que Ele possa, cada vez, nos abençoar. Derramar a bênção, derramar graça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, meu irmão, essa é a palavra de hoje. Para que você lembre-se do Senhor todos os dias de sua vida. Não desanime no caminhar. Essa semana mesmo, um grande irmão meu passou de moto. E quando ele estava lá embaixo, ele voltou, parou a moto, desceu da moto, pegou na minha mão, me deu um abraço e falou, não, Deus mandou eu voltar aqui para te falar. Lembra do começo da sua conversão. Eu falei com ele, glória a Deus. E hoje, mais uma vez, estou aqui lembrando, desde o começo, no ano em torno de 2004, 2005, nós não lembramos a data correta, mas eu lembro que foi 2004, 2005. Entre 13 e 14 anos, eu e mais 3 amigos nos batizamos e através disso ganhamos vidas e vidas e vidas para Cristo. Precisamos vivenciar isso. Lembrar do começo de tudo. O que o Senhor fez e o que o Senhor fará na sua vida. Creia nele, meu querido. Não ande desanimado. Anime-se, porque o Senhor é contigo. Lembre-se dele todos os dias. Que Deus te abençoe.